Esse negócio vai acabar mal. E essa moça aqui, ela é uma publicitária. E ela levou o cachorrinho dela para passear. O cachorrinho dela é raça Pitbull. Então não é um cachorrinho, é um cachorro. Ele é pequeno, mas de uma violência extrema. Mas ela adora o cachorrinho e levou ele para passear. No caminho, 2 bandidos se aproximaram, anunciaram o assalto. Ela, o que fez? Tomou um susto, deu uma reação, o Pitbull foi atacar os bandidos. Só que um dos criminosos pegou a publicitária, a dona do Pitbull, e fez como escudo. O Pitbull acabou matando a dona. Bota a imagem aqui dos bandidos correndo. Por favor. Ó, lá está o Pitbull no fundo. Repara. E os bandidos, ó, vão fazer o assalto, ó. Pum. A câmera não mostra. O momento, o Pitbull partiu para cima dos dois. Olha os dois indo embora. Os bandidos foram embora e o Pitbull ficou acabando com a vida da própria dona. Eu vou falar uma coisa sobre o negócio de cachorro. Se esse cachorro Pitbull, mas deixa eu ver a reportagem. Põe no Cidade. Uma publicitária que amava sair com um cachorro, um cão da raça Pitbull. Mas o que era para ser mais um passeio se transformou em pesadelo. Joana Kellerotti foi morta pelo próprio cão ao ser assaltada por 2 homens. Se acredita que o Lost foi uma vítima na hora do ataque contra a Joana, apanhou junto e se desesperou e acabou mordendo ela porque o bandido usou ela como escudo. Era um cachorro tranquilo, doce, inteligente, estava com a Joana desde que nasceu. O laudo da perícia comprovou que as lesões foram realmente provocadas pelo animal. Imagem de uma câmera de segurança mostra de longe o cão e a dona caminhando pela calçada. Depois é possível ver que 2 homens chegam em uma moto. Neste outro vídeo, os assaltantes aparecem voltando na avenida pela contramão. Eles olham a mulher no chão, logo depois de ser atacada pelo cachorro, e fogem na moto. Na época, a família e amigos da vítima chegaram a desconfiar do marido dela. O casal tinha um relacionamento tumultuado, de muitas brigas. Ela registrou ocorrência contra o homem e chegou a ser protegida pela Lei Maria da Penha. Outro fato foi o marido ter publicado uma foto do cachorro em uma rede social. Na imagem foi escrita uma palavra que, lendo de trás para frente, forma uma palavra em inglês que significa assassino. Mas hoje eles não acreditam mais nessa possibilidade. O inquérito não foi remetido à justiça. Existem 2 suspeitos de 23 e 31 anos, homens com vários antecedentes criminais por assaltos e receptação. Mas, segundo a polícia, ainda faltam provas para pedir a prisão. É imperdoável que nada aconteceu até agora. Isso é verdade, mas há uma... Tira esse negócio aqui, levanta toda hora bem do meu rosto, faz favor. Resumo, mas tem uma coisa, que ela não fez e se fizesse, ela não estaria morta. Isso é, a não ser que o bandido desse um tiro nela. O que ela fez de errado? Quer dizer, ela... O que ela fez de errado? A pergunta é bem clara. Não treinou o cão. Por que você não joga tênis? Ela foi usada como escudo, Marcelo. Não, o que ela fez de errado? Os bandidos poderiam tê-la matado, tá tudo certo. Mas tem uma coisa que ela fez errada. Quem fez de errado foi o bandido, ela não tem culpa, Você Marcelo. continua não entendendo. Você tá com a tua cabeça parada na história do bandido. É óbvio que se não tivesse o bandido, ela estava viva. Excetua o bandido, esquece o bandido. O bandido tem que ser preso, tem que ser condenado, isso tudo nós já sabemos. Mas ela cometeu um erro. Que se ela não tivesse cometido, se o bandido não a matasse, só assaltasse, ela estaria viva. Qual foi o erro? Não estou alcançando o seu raciocínio. Você não consegue dizer a palavra não sei?
Ou as palavras? Não posso imaginar. É? Eu tenho certeza que a mulher não tem culpa de nada. Tem. De uma coisa ela tem. A lei determina que você tem que sair com esses cães com mordaça. É lei. O risco que ela correu, para você imaginar, o pitbullzinho, uma belezinha, uma maravilha. Legal, ok. Mas se o pitbull bonitinho, lindinho e ajeitadinho acaba com a própria dona que a criou desde pequenininho, você imagina andar com um pitbull pela rua sem mordaça, que a lei manda colocar. Sim, a focinheira. Focinheira, isso. Aquela mordaça ali, focinheira. Que a dele, inclusive a de cão dessa coisa, é até diferente. É até diferente. Ela é coisa e tem todo um metal, porque a força... Você sabe qual é a força de uma mordida de um pitbull? É de toneladas. Você sabe qual é a força de uma mordida de um pitbull? Equivale a muitos quilos. Eu não me lembro exatamente, mas é muito forte. Você não sabe dizer, não sei? Eu sei que são algumas... Equivale a quase 1 tonelada a mordedura. Você não sabe nada. Você não sabe nada, você chuta pra caramba. Chuta. Você se faz uma linha. Messi, Neymar, aquele uruguaio que morde todo mundo e você, o Barcelona não pede pra ninguém. Você é o artilheiro como chuta. A mordida de um pitbull é comparado a um soco quando o Mike Tyson estava em forma. 1.200 quilos. Você imagina o que é, né? Por isso que a lei obriga e por isso que a focinheira é de metal, entendeu? Fiz 2 perguntas, você mentiu nas 2. Chutou, pim, pim. Você esqueceu que eu falei 1 tonelada. É brincadeira, rapaz. É inacreditável. Vamos ficar quieto. Me dá o comandante Hamilton para eu me distrair com quem não trabalha. Porque você vai ver no comandante Hamilton. E onde a notícia está, o comandante Hamilton. Já vou para lá. E é ligeiro, Hamilton. Marcelo, aqui na região de Diadema, informação: assalto à residência, uma casa com 2 idosos, um deles acabou morrendo, ou seja, mataram um dos idosos aqui na zona sul de São Paulo no assalto à residência, Marcelo. Aqui você vai vendo um assalto a um casal de idosos, um acabou morto. Aí se o bandido é preso, ninguém pode fazer nada com o bandido, tem preso na outra. Tem preso, se tiver, me mostra. Esse homem foi roubar 2 mulheres. Só que a arma dele era de brinquedo. A mulher gritou, socorro! E aí ele acabou preso. Põe no Cidade. Entre os policiais, esse gesto é conhecido como mão grande. É quando o suspeito comete um assalto sem usar nenhum tipo de arma. Os dedos, o grito e a força física se tornam elementos para amedrontar a vítima. Mas essa tática não deu certo com essa enfermeira, não. A mulher reagiu quando percebeu que o Rogério Aparecido de Souza não estava armado. Ele colocou o dedo dentro da sacolinha, como se fosse uma arma, e falou, perdeu, me dá a chave. Eu falei, não vou te dar a chave. E me afastei, falei, não vou te dar a chave. E eu comecei a gritar pelo dono da clínica, socorro, estou sendo assaltada. Aí ele saiu correndo. Uma atitude da qual a vítima só não se arrependeu porque ninguém ficou ferido. E o Rogério foi preso. Um momento de loucura meu, né? Porque foi uma atitude perigosa minha. Mas eu vi que ele não tinha arma. Depois da tentativa de assalto, o suspeito foi seguido por 2 testemunhas e preso pela Polícia Militar. Mas esse não foi o primeiro crime do suspeito no dia. Na sacola em que Rogério carregava, os policiais encontraram um celular que havia sido roubado horas antes no bairro Cambuí, em Campinas. A vítima foi uma vigilante que estava indo para o trabalho e que também reagiu ao assalto. Não, passa a bolsa, porque senão eu vou dar tiro na tua cara. E aí ele puxa pra lá, eu puxo pra cá, com muito custo eu consegui tirar da mão dele, mas ele já tinha tirado algo de dentro da minha bolsa, que eu só fui ver depois que eu já estava bem longe dele, e que era o celular. Rogério foi reconhecido pelas 2 vítimas e encaminhado ao 1º Distrito de Campinas. O homem, que já tinha outras passagens pela polícia, foi preso em flagrante por roubo mediante grave ameaça. Deixa eu dizer o seguinte, tá vendo ali umas pernas? Pensa no seguinte, olha o dilema de um PM aposentado. Ele foi feito refém durante um assalto.
e pum, ele está dentro do carro. Os bandidos levam ele lá no carro. Ele tem que decidir o seguinte, ele sabe que se os bandidos descobrirem que ele é PM, mesmo aposentado, vão matá-lo. Mas o carro está em movimento. E o carro está em movimento e ele, se cair do carro, pode morrer. E ele fica nesse dilema. Põe as imagens para mim, por favor. Olha as imagens dele. Ele, o que ele decidiu? Ele disse, quer saber entre morrer de tiro ou tentar arriscar a sorte, eu vou arriscar a sorte. Ele pulou do carro em movimento. Põe no Cidade. O sargento reformado foi contratado para levar o carro até Colatina, no Espírito Santo. O veículo, avaliado em R$160 mil, pertence a um fazendeiro e havia acabado de ser retirado da agência em Belo Horizonte. A vítima foi abordada na BR-381, próximo ao município de Nova União, a 60 quilômetros da capital mineira. Para diminuir a marcha, eu fui abordado por 3 elementos armados, tomaram o carro de assalto, ia identificar que eu era militar e ele ia me matar. Eu pulei do carro, entrei no matagal. Mesmo ferido, o militar conseguiu fugir e pediu ajuda em um sítio. O veículo foi localizado por acaso. O trio fugiu em direção a Santa Luzia. Aqui na Avenida Brasília, os suspeitos acabaram passando por uma blitz da PM. Os militares suspeitaram dos ocupantes do veículo e decidiram ir atrás. Ao perceberem que estavam sendo seguidos, os criminosos abandonaram o carro e fugiram a pé. O militar diz que só pensou na família quando estava em apuros. Eu falei para eles, eu falei assim, eu sou um pai de família, carro vocês podem levar, entendeu? Graças a Deus. Estou vivo, né? A imagem que você está vendo são policiais da unidade pacificadora no Rio de Janeiro. Repara, olha, eles sentam a mamona no homem, as mulheres elas tentam defender e eles não dão trégua. Você vai vendo as imagens, abre o áudio, hein? Repara, há uma gritaria, a mulher saiu correndo de sutiã mesmo, segura um faio, olha lá. Isso é uma ordem de prisão. Vai vendo, imaginando o que o cara deve ter feito pro PM estar com tanta raiva. Só que ele só esqueceu de uma coisa, que hoje em dia tudo é filmado. Só trouxa faz um negócio desse. Quer dizer, o cara já não deve fazer porque a profissão dele não é essa, né? Sair dando soco na cara dos outros, por pior que o cara seja. Mas, mais do que isso, digamos que ele tá ali, o cara despede sua mãe aí, isso, aquilo, aí o cara teve uma reação impulsiva. Mas olha lá, olha o outro ameaçando, o outro lá da ponta ameaçando o sujeito que tá gravando com o celular, ó, repara, o lá da ponta que tá lá com a submetralhadora lá, me parece. Olha lá, ó, é que não botaram as legendas certas, põe no Cidade. Flagrantes foram feitos no Morro Camarista Meyer, no complexo do Lins, zona norte do Rio. Os vídeos foram gravados por moradores revoltados com a truculência dos policiais da UPP. Um deles mostra um homem numa moto se dirigindo ao local onde estão os policiais militares. Os PMs mandam parar o veículo. Neste momento, é ouvido um estalo. Não é possível dizer se foi um tiro ou não, mas na dúvida, o homem que está na moto começa a gritar pedindo calma. Veja novamente toda a ação. Calma, não dá tiro, calma, não dá pedra. Calma, o cara mandou descer, Um outro vídeo mostra mulheres em desespero, se escondendo dos tiros, próximo a um bar. As moradoras gritam que há crianças no local. O terceiro vídeo é do flagrante de uma agressão durante uma operação policial no Lins.
As imagens também foram gravadas por moradores. 3 policiais aparecem agredindo um rapaz numa escada dentro da comunidade. Um deles chega a dar tapas no rosto da vítima. A Corregedoria da Polícia Militar, que investiga desvios de conduta cometidos por policiais militares, disse que vai analisar as imagens para tentar identificar o nome dos policiais e também o batalhão onde trabalham. Depois disso, deve ser aberto um inquérito policial militar e os responsáveis podem ser punidos, inclusive com a expulsão. A comunidade Camarista Meyer, onde os vídeos foram gravados, enfrenta uma guerra entre PMs da UPP e traficantes que ainda resistem no local. Essa semana, carros particulares de policiais foram incendiados por bandidos. Pois é. Tudo tem uma explicação, não é coisinha assim. Tá bom, o cara não pode fazer o que fez. Mas se pegar ali o que o repórter chamou de "ô rapaz", se chega lá e perguntar para ver direito quem é, vai ver se não tem algum rolo com aquele monte de carro ali queimado. Põe a imagem desse aí para mim. O homem que você está vendo é um assaltante procurado por só roubar a joalheria. Na última, o que aconteceu? Ele foi identificado pelas câmeras. Os policiais localizaram a casa dele. Ele sacou o revólver e sapecou de tiro os policiais. Foi um sururu na casa de Noca. O problema é que ele vai ficar agora assim pro resto da vida, que ele morreu. Põe no Cidade. Bruno Severo dos Santos de Paiva, de 17 anos, morreu na hora, ao lado da cama, onde atirou contra os PMs na hora em que notou a presença policial. Trocas de tiros ocorreram depois da morte dele, entre a polícia e bandidos no morro. O Instituto Médico Legal chegou rapidamente. Bruno foi reconhecido depois da divulgação destas imagens de um assalto na relojaria e ótica do shopping Via Catarina, em Palhoça. Os criminosos agiram de cara limpa. Bruno foi o segundo a entrar na loja, depois do outro assaltante render as pessoas. Veja nas imagens como ele chega depois com uma mochila e recolhe objetos. A ação dura pouco mais de 30 segundos e os dois fogem. Olhe bem para a blusa que ele está vestindo na hora do assalto. De cor azul e com detalhes nas mangas. Exatamente a mesma que ele estava vestindo na hora em que enfrentou os policiais e morreu. Na casa dele, um relógio com etiqueta foi localizado, além de uma pistola calibre .635, 8 buchas de maconha e balança de precisão, 5 comprimidos de êxtase e um celular. O outro assaltante também já está identificado. Bruno tem várias passagens pela polícia por tráfico, porte ilegal de arma e vários assaltos na Grande Florianópolis. Essa mulher que está aqui, a defesa dela tenta tirá-la da cadeia. Ou melhor, não deixar ela ir para a cadeia. Ela é acusada de matar o pai ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, a mãe é empregada em Brasília. Agora, ela entrou com o último recurso para se livrar do banco dos réus pelos 3 assassinatos, onde ela teria contratado 2 matadores. Razão pela qual ela teria cometido o crime? A herança, 100 milhões de reais. Põe no Cidade. Uma história que chocou o Brasil. Mortes tão brutais que parecem mais roteiro de filme de terror. Vítimas, o ex-ministro do TSE, José Guilherme Vilela, a mulher dele, Maria Vilela, e a empregada Francisca Nascimento, mortos dentro do apartamento com 73 facadas. Até hoje, funcionários dos prédios vizinhos evitam falar sobre os assassinatos. Você lembra do caso das mortes do ex-ministro? Trabalhava aqui aí? 6 anos depois, numa noite como essa, em que o casal Vilela e a empregada Francisca Nascimento foram assassinados, o crime segue em aberto, mesmo com a condenação dos 2 executores. Ainda há personagens nessa história que não foram julgados, como a filha do casal, Adriana Vilela, apontada pelo Ministério Público de ter encomendado a morte dos pais no dia 28 de agosto de 2009.
Os corpos foram encontrados 3 dias depois pela neta do casal. Adriana é acusada de encomendar as mortes dos pais para ficar com a herança. Em 2012, o júri popular condenou a 55 anos de prisão os assassinos confessos, Francisco Marlon e o ex-porteiro do prédio, Leonardo Campos, que em depoimento afirmou que foi contratado pela arquiteta para matar o casal. Durante as investigações, a suspeita foi a mais ouvida entre os familiares. Ela chegou a ficar presa por 15 dias. A denúncia do Ministério Público contra a Adriana foi feita em 2010, mas o julgamento ainda não foi realizado por causa de vários recursos apresentados pela defesa da arquiteta. Os 15 desembargadores do Tribunal de Justiça devem julgar nos próximos meses mais um recurso da defesa que pede a nulidade da acusação contra a Adriana, alegando que não há provas técnicas para incriminar a arquiteta. Os advogados dizem que a Adriana passou um e-mail às 22 horas do dia do crime, o que provaria que ela não estava no apartamento dos pais. Nós conseguimos fazer a reconstituição de todo o dia da Adriana, por incrível que pareça, da hora que ela acordou até a hora que ela foi dormir, com herbes mostrando onde ele estava telefonando, com testemunhas que estavam com ela, com coisas que ela comprou na rua durante o dia. E eu tenho convicção que nos embargos agora, que será julgado pela corte, nós iremos absolver a Adriana. Para o Ministério Público, não há dúvidas. Adriana Vilela mandou matar os pais. O promotor Maurício Miranda, que conduziu o processo, diz que a arquiteta tinha uma relação conturbada com os pais por causa de dinheiro. Ex-funcionários confirmaram as brigas. Entre as testemunhas ouvidas, a sobrinha da empregada Francisca Nascimento, que afirmou: a tia reclamou por várias vezes do comportamento de Adriana com o ex-ministro José Guilherme Vilela e a mulher dele, Maria Vilela. Mas o roteiro desse filme já teve várias idas e vindas. A delegada aposentada Marta Vargas, que conduziu o início das investigações, é acusada de ter plantado provas durante o inquérito. De acordo com a polícia, a delegada teria colocado a chave do apartamento da 113 Sul na casa de um ex-presidiário para incriminá-lo. Mas um novo depoimento no mês passado pode mudar esta versão. Cláudio confessou efetivamente que a chave estava com ele e que havia sido entregue a ele por uma parente do porteiro do prédio dos Vilelas, o Leonardo. Com este fato, e que essa chave serviria para um assalto que eles iriam praticar. Com este fato, novo, diga-se passagem, porque nós só tomamos conhecimento na semana passada, vem a demonstrar que essa chave efetivamente foi encontrada em poder do Cláudio. Há 2 anos, a arquiteta se mudou para o Rio de Janeiro, onde estuda cinema, e desfruta da herança dos pais, dividida com o irmão, mais de 100 milhões de reais. Mesmo sendo condenada, Adriana vai continuar milionária. Já os vizinhos do casal ainda tentam se livrar da lembrança da tragédia. Vou só fazer uma retificação. Se ela for condenada, ela não continuará milionária, porque imediatamente ela perde o direito à herança por ter matado o ascendente, portanto os pais. E uma outra coisa que eu acredito, não sei porque me lembrei disso agora, eu acredito que os advogados, que todo o dinheiro que um advogado ganha, tem que ser provada a origem do dinheiro que o advogado ganha. Seja nesse caso, seja no mensalão, seja na Lava Jato, em qualquer circunstância, o dinheiro tem que ser comprovado. Põe a foto. Ela se chama Shirley e ele se chama Fredson. Os dois, mãe e filho. Mãe e filho que se amam. Entre os dois haverá um vizinho. E o vizinho é o perigo que mora ao lado. O que aconteceu com os dois e quem é o vizinho
Eu volto já já. Eu estava falando de que o dinheiro que paga o advogado devia e deveria, né, ter uma fonte lícita ou uma fonte comprovada que o dinheiro é lícito. Você não acha, PC? Exatamente, esse é o modelo americano, que tem que provar a origem do dinheiro para pagar os honorários do advogado. Imagina, tem cada advogado que cobra uma fortuna, não é? Por exemplo, nessa Lava Jato, tem advogado ali que ganha uma fortuna. Se os caras estão presos exatamente porque diz aqueles caras, diretor lá da Petrobras, gerente da Petrobras, para citar esse, como é que comprova a origem do dinheiro para pagar essa fortuna? Está pagando, né, com dinheiro, na teoria, com dinheiro que foi desviado. Portanto, devia ter uma lei que obrigasse pagamento do advogado, tem que ter uma fonte, explicar de onde vem o dinheiro. E isso resolvia muita coisa. E para você que está fora de São Paulo, eu desejo uma excelente noite, um ótimo fim de semana. Amanhã tem Cidade Alerta Especial com Luiz Bate. Fique com Deus. E nós, como eu contava, ela chama-se Shirley e ele chama-se Fredson. Shirley tem 3 filhos. O Fredson é o mais velho, tem 26 anos e é pai de um menininho de 3 que ele deixa às vezes para a avó cuidar. E o que acontece? Dos filhos, todo o que ela mais gosta mesmo é do Fredson. E o Fredson se dá bem com todo mundo, mas como sempre tem uma encrenca. Com quem não se dá bem? Com o vizinho. Por culpa dele? Não. Por culpa. É como eu e esse TP daqui. Mas se eu pudesse, né, eu jogava esse TP no Afeganistão. Né? A mesma coisa é o vizinho que implica com todo mundo. Ele vai e implica com todo mundo, mas mais com o Fredson. A casa da Shirley está reformando e um pouco de entulho cai em cima do carro do tal vizinho Francisco, que vai lá e arma o maior fuzuê com a Shirley. A Shirley vai, liga pro filho, só, o Francisco veio aqui e armou a maior confusão comigo, meu filho. Ele sai do trabalho. Quando ele vai tirar satisfação com o Francisco não tá, ele pega um pedaço de pau, esse aqui, pum, quebra o vidro do carro do outro. Muito bem. Volta para o trabalho. Aí ele vai no finalzinho da noite lá buscar o filhinho que a avó está cuidando. Nessa hora, chega o Francisco. Francisco está armado. Francisco não chega perguntando nada. Dispara, pá, em cima do Fredson. Dona Shirley lá vê o filho naquele estado, corre e se joga para proteger o filho, que não dá tempo. E consegue salvar o neto. Neto que nesse momento perdeu o pai e perdeu a avó. De uma história que começa assim. Chegar até aqui, pensa Shirley, não foi fácil. Ela sempre fez tudo o que podia pela família. Depois da separação, criou os 3 filhos sozinha. O amor de mãe está acima de qualquer coisa. Ainda mais com Fredson, o filho mais velho. Fredson é o maior orgulho de Shirley. O rapaz de 26 anos é casado, tem um filho de 3 e é daqueles filhos dedicados. Oi, filho! Oi, mãe, tudo bem? Baixa, seu filho tá dormindo. Tem fio aí, mãe? Tem. Precisa de um fio. Precisa do fio? Isso. Pra quê? Tô puxando em casa lá. É. A felicidade da família só incomoda a uma pessoa. Francisco, o vizinho. Ele tem a mesma idade de Fred. E os dois são inimigos desde criança. Olha, agora o bicho vai pegar. Qualquer coisa é motivo para os dois discutirem. E um vive ameaçando o outro.
Pô, abaixa o volume do seu... Abaixar o volume por quê, mano? Tô na minha casa, rapaz. Meu filho tá dormindo lá, cara. O meu filho tá dormindo lá. Já é a segunda vez. Ontem é a mesma coisa, hoje de novo, cara. Vai abaixar aí agora, meu filho tá lá dormindo lá. Mano, você fala abaixo, você tá na não porta da minha baixo, casa. Você vai cuidar dos seus filhos, mano. Como é que eu vou falar baixo se o som tá alto aí, amigo? Naquele dia, Shirley decide reformar a casa. Deixar bem arrumadinho. Tá vendo? Tá com uma falha, né? Tá com uma falha ali, aí vai ficar uma coisa final de ano, tá chegando, então eu quero uma coisa bem bonita. Os pedreiros deixam cair entulho no carro de Francisco. O vizinho encrenqueiro não pensa duas vezes. Vai na casa de Shirley e faz um escândalo. O que esse negócio no meu carro? Você fica contratando esse pintor de araque aí pra fazer isso no meu carro, meu? Mas não tem mais, a senhora vai ter que pagar isso aqui. Mas, moço, não tem tá me tirando? Ó, deixa eu falar. Deixa eu falar nada não. Olha meu carro, isso aqui é caro, meu. Com medo, Shirley liga para o filho que está no trabalho. Alô, filho? Filho, pelo amor de Deus, vem aqui, vem pra casa agora. Não é o menino lá, o vizinho, ele veio aqui encrencar porque o pedreiro derrubou uns negócios no carro dele. Fredson dá um jeito de correr para casa. Ele sabe que Francisco é capaz de qualquer coisa. E sem pensar muito, vai direto na casa do vizinho tirar satisfações. Mas Francisco não aparece. Fredson então pega um pedaço de madeira e quebra o vidro do carro do vizinho. Ele volta ao trabalho e horas mais tarde vai para a casa de Shirley buscar o filho que ficou com a avó. Mas assim que chega no portão, Fredson é surpreendido. Quebrei mesmo. Shirley lava louças quando ouve tiro. A mulher capaz de fazer qualquer coisa pelo filho já pressente o pior. Ela procura pelo neto, corre e encontra Fredson baleado na frente do menino. Com medo de que Francisco ire também no garotinho, Shirley entra na frente do atirador. Para defender a família, Shirley também é assassinada e Francisco foge. Shirley foi capaz de algo que custou a própria vida. Mãe de 3 filhos, teve coragem de entrar na frente de uma arma. A manicure tentava evitar o pior, queria proteger o filho mais velho e, acima de tudo, o neto. Se em mim tá doendo tanto, imagina meu sobrinho que tem 3 anos. Shirley Cruz e Fredson Cruz de Souza não resistiram aos disparos. Testemunhas e a família apontam este jovem como o autor dos tiros. O crime foi resultado de uma história conturbada entre as duas famílias. Os vizinhos nunca se deram bem. Quem pede para esconder o rosto é Francisco, o pai de Fredson. Ele revela como a desavença entre eles começou anos antes. Eles são muito racistas. Diz o pai que Fredson tentou contornar a situação ao longo do tempo. Não deu certo. Naquela manhã, Shirley queria adiantar a reforma da casa, que levou anos para melhorar. O vizinho estava na rua, por perto. Não há como manter muita distância. Afinal, as casas estão coladas, parede com parede. Naquele dia, a briga entre os vizinhos começou justamente por conta da reforma na casa de Shirley. O andar de cima está completamente em obras. E naquela manhã, 2 ajudantes estavam aqui, recolhendo os entulhos da construção. Pegavam tudo e jogavam aí para baixo. Foi justamente por conta disso que a discussão iniciou. Porque os vizinhos estavam irritados, com receio de que esse entulho atingisse o carro da família, que tinha acabado de ser reformado. Com medo e ameaçada, dona Shirley ligou para o filho, que correu para cá. O carro em questão ficou assim. Os vizinhos simplesmente colocaram fogo, revoltados depois dos assassinatos. Quando eu acordei, eu vi o fogo, mas já tinha acontecido. O carro de Francisco ficou completamente destruído depois que os moradores usaram a gasolina que estava neste galão para queimar tudo. Chamou meu irmão porque ela se sentiu ameaçada. E foi na hora que meu irmão, um pouco alterado,
ele acabou quebrando o vidro do passageiro do carro. A vizinha também viu o momento em que Fredson chegou irritado para defender a mãe. Falei, não faça isso. Não faça isso, que isso aí prejudica você. Fredson não imaginava que o gesto agressivo e impensado custaria caro para ele e para toda a família. Quem atirou foi o Francisco. Na cena do crime, dá para imaginar como tudo aconteceu. Aquela tarde foi tranquila, sem brigas. Quando a noite chegou, não havia qualquer sinal de uma nova desavença. Como imaginar que uma vingança estava sendo armada, diz a irmã de Fredson. Sheila estava lá quando o irmão apareceu. Testemunhas contaram que o portão vizinho foi aberto no exato momento em que Fredson estava parado aqui, em frente à casa da mãe. A criança correu para abraçar o pai e agarrou a perna de Fredson exatamente neste ponto em frente à porta. Foi no momento em que os tiros começaram. Mais inesperada foi a ação que ocorreu logo em seguida. A mãe saiu desesperada na tentativa de salvar o próprio filho e o neto, que estavam no meio do tiroteio. Foi quando Dona Shirley se colocou à frente, entre a arma e as vítimas. Ela também foi atingida pelos disparos e morreu minutos depois. Soltaram o disparo, né? Quantos tiros? Vários. E pelo fato, para mim não era uma arma só, não. A polícia suspeita que o atirador seja apenas Francisco. Ninguém sabe ao certo para onde foram os irmãos. E batemos na casa. A porta está fechada e boa parte das janelas também. Ficaram para trás peças do carro. Vizinhos contaram que um caminhão parou em frente à casa durante a madrugada. Viram movimento de caixas e malas e que depois disso a família sumiu. A mulher de Fredson está à base de calmantes, onde morava com o marido e o filho, nesta casa simples que está nos fundos. Estavam juntos ali de aluguel havia pouco mais de 2 anos. A criança pergunta muito pelo pai, afinal o menino viu tudo. Fredson era gerente de uma empresa que está dentro da CEAGESP. No dia que correu para ajudar a mãe, saiu às pressas do trabalho neste carro. Há marcas da violência nos bancos e na lataria, porque Fredson foi socorrido naquela noite dentro do próprio carro. Eu peguei a chave e falei pro vizinho de 16 anos, pelo amor de Deus, leva o meu irmão. Ele falou, Sheila, por favor, leva o meu irmão, não importa se o carro dele for, leva o meu irmão. A irmã só tomou essa atitude depois de ouvir a mãe fazer um último pedido. Na minha cabeça, eu olho a minha imagem na hora que minha mãe caiu e falou assim, ajuda ele. O rapaz de 26 anos chegou no hospital com vida, mas não houve tempo. Dona Shirley morreu ali, no portão da própria casa. Ainda revoltados, os vizinhos queriam colocar fogo também na casa de Francisco, mas a família de Fredson impediu. Diz o pai da vítima e ex-marido de Shirley que os pais do jovem, que carrega ironicamente o mesmo nome que ele, assistiram tudo da varanda, sem fazer nada. O pai não estava na cena do crime, estavam os irmãos, é isso? Em cima, na sacada de camarote, assistindo tudo acontecer, o pai e a mãe. A polícia investiga o caso e, por enquanto, não acusa Francisco pelo crime. O irmão dele também não é citado no boletim de ocorrência. A investigação deve avançar para descobrir onde eles estão. A informação de vizinhos que não quiseram gravar é de que ambos fugiram no carro do pai e não foram mais vistos. Testemunhas estão sendo ouvidas pela polícia, que por enquanto mantém Francisco como suspeito do crime. Talvez, se Shirley não tivesse entrado no meio do tiroteio com tamanha coragem, o neto não estaria vivo. Ela falou assim, mãe, por que meu tio teve que ir pro céu? Eu não quero mais perder ninguém para Deus. Porque eu não quero viver sem ele. Quem vai ser meu pai agora? Quem vai cuidar da gente? E o rapaz que está aí, que é o Francisco, só para que a gente ressalve, a família o acusa, mas a polícia não o colocou ainda como procurado, não o colocou ainda, né? Ele é apenas um suspeito segundo as testemunhas.
Corta aqui para mim. Deixa eu mostrar uma coisa que eu achei tão bonita. Eu fui lá ajudar um amigo meu. Eu adoro... aqui na Record, muita gente sai de férias. Às vezes saem amigos meus, queridos, de férias e tal. E hoje, para minha felicidade... Põe aí, por favor. Põe no ar, meu filho. Como você está vendo, esse amigo meu está saindo de férias e disse assim... Montaram aqui, ó, o corta pra mim. E você vê, né, como ele tá bonito, o nosso Toby. Eu cortei o cabelo dele com a beleza. Vai de férias com meu dinheiro. Me largar aqui. Corta pra mim. Ficou, gostou? Vai para os Estados Unidos com esse corte novo aí. Novo, eu que fiz. Foi feito, corta pra mim, foi feito por mim, ó. Que beleza, ó. Moderno. Se alguém quiser, pode vir aqui na Record que eu corto, hein? Corta aqui, vamos tocar a vida. Né? Para ajudar quem quiser, mesmo os funcionários que quiser, meus colegas aqui, pode vir que eu vou cortar. Pensa nesse neném com a mãe. Olha que história mais esquisita. 7 meses e aqui a mãe foi com a bebezinha, que chama Isabelle, até a casa de uma amiga de infância. Quando ela chega na casa da Rosemary, de repente toca um telefone, ela precisou sair porque teve um problema. Aí disse pra tal da amiga, cuida aqui da neném que eu já volto. É rápido. Meia hora depois ela voltou. Cadê a bebê? Ela gritou, Rosemary, cadê Rosemary? Resumo, segundo ela, a Rosemary fugiu com o bebê porque ela tinha dito para o namorado que estava grávida e que tinha tido uma bebezinha. E, portanto, raptou, mostra a imagem, raptou a bebezinha. Põe no Cidade. Uma mãe desolada, sem forças. Vanessa não imaginava que uma visita a uma amiga de infância fosse terminar com o desaparecimento da sua única filha, Isabelle. É muito ruim você ter um bebezinho, você dá mamar, você dorme, ela acorda várias vezes de madrugada e eu tentei dormir hoje sem ela. Foi muito difícil, queria que essa menina devolvesse a minha filha para mim. Este vídeo foi o último gravado pela família. A menina de 7 meses se lambuza com chocolate. Quando sumiu, Isabelle estava com uma touca rosa, parecida com essa. Vanessa tem certeza que a menina foi sequestrada. E lembra, ela leva a menina à casa da mãe de Rosimeire Rodrigues da Mata, que fica na Vila Menck, em Carapicuíba. Vanessa chega ao local e o chinelo arrebenta. Ela sai e deixa a filha com a amiga. Meia hora depois, Vanessa volta e encontra a casa fechada. Ela desconfia que Rosimeire e o namorado passaram a fingir que a criança era a filha dos dois. A mãe dela falou pra mim que ela tinha falado pra esse namorado dela que ela tinha ficado grávida dele. E fazia 6 meses, 7 meses que ela estava morando com a mãe dela. Então eu acho que ele pensou que ela estava com esse neném. Disse que tinha até uma menina que o nome da menina era Maria Eduarda. Aí como eu não sei se ela quis voltar com ele, ela falou que a filha dele estava lá, pegou minha filha falando que é dela, entendeu? A última notícia que Vanessa teve da filha foi que ela estava no colo da Rosimeire e do namorado dela, que é cadeirante. Os 3 tinham acabado de entrar num ônibus como esse, que vai para o centro de Carapicuíba. A esperança da mãe é que o coletivo tenha câmeras que possam ajudar na investigação. O caso foi registrado na polícia. Ela sabe que não é dela, não se faz isso. Só quero que ela devolva minha filha. Tudo que eu peço para ela, que ela devolva minha filha onde ela estiver. Olha a informação que acabaram de achar a criança. A família se reúne aqui na frente da delegacia, eles choram, comemorando a notícia. A mãe tá chegando aqui, ó. A informação que acharam a sua filha. Cadê ela? A polícia tá chegando. Tá chegando. Calma. Onde ela tá? Como Segura ela tá? ela, ela vai desmaiar. Calma, tá bem, Vanessa. Calma. Calma, ela tá bem. Calma. Tá chegando. Tá calma que o policial já foi buscar. Como é que ela tá, tio? Calma. Minha filha tá, tio. Calma que já tá bem, graças a Deus. Tá tudo ótimo, se Deus quiser. Calma. Calma, Nayara, calma. Calma, filha. Tá tudo bem. Família se emociona com a notícia,
Agora a expectativa maior é a chegada da criança, né? Já que a polícia saiu com a informação e conseguiu localizar. E a polícia está vindo aqui para a delegacia com a criança. A família, a situação é essa que você vê aí em casa. A viatura da polícia está chegando. Olha a criança lá. Criança no colo do delegado. Tá com um bebezinho. Criancinha chegando aqui no colo do delegado. Criancinha com a roupinha. Para as mulheres. Essa é a moça, doutor? Essa é a moça? O que você ia fazer com a criança, moça? Eu não ia fazer nada, ela é minha amiga. Deixa ela fazer. Eu não ia pegar essa... Confusão aqui na frente, chegando agora, confusão. Família querendo ir pra cima da moça. Sendo levada lá pra dentro, lá. Tá subindo. O que você ia fazer com a criança, moça? Conta pra gente. O que você ia fazer com a criança? Deixa eu explicar, gente. Sim. Por que você pegou a criança? Ela me deu a menina pra me ficar, ela é minha amiga. Eu não queria sequestrar essa criança. Você sumiu com a criança? Não sumi, gente. Ela me deu a criança pra me ficar com a criança. Ele é o doido dessa mulher aqui, ó. Ele é psicólogo. Mostra pra mim aqui, ó, Oscarito. A imagem da mãe abraçando a filha. Um momento marcante aqui na delegacia da polícia. A mãe abraça. É o desfecho de uma história, de um momento muito emocionante. Criança nos braços, viu, mãe? Que bom, né? Obrigado, Deus é maravilhoso, gente. Muito obrigado a todo mundo que ajudou, pra vocês, a reportagem, Record, do Facebook, todo mundo, gente. Muito obrigado, Deus abençoe. Momento do reencontro. Criancinha do colinho, apenas 7 meses, família subindo as escadas, teve a confusão ali no começo, mas agora a família segue para uma sala com o delegado e na outra sala para prestar depoimento daqui a pouco. A Rose, que pegou a criança, segundo a mãe, teria raptado, inventado uma história e desaparecido. Nesse momento, a mulher a Rose, ela está sendo levada pelo pessoal da polícia. Conta pra gente agora, tenta dar um pouquinho a sua versão aí do que aconteceu. Licença aí, fala, Rosimeire, pra gente. Vanessa, por favor, Vanessa. Ó, parou aí. O que aconteceu? Fala pra gente. Conta aí sua história, o que aconteceu? Por que você pegou a criança? Fala pra gente, Rosimeire, dá uma explicação sobre o que aconteceu. Por que você pegou a criança? Onde você estava todo esse tempo? Oh, meu Deus do céu, cada pouco tava aí. Fala pra gente onde você estava, onde você levou a criança. Ei, Rosimeire, você não quer se defender, não quer falar nada? Eu quero, mas... Oh, meu Deus, posso? Ó, a criança agora vai ser levada, né, pro pronto-socorro mais próximo, vai passar pelo médico, né, uma avaliação médica para saber se está tudo bem, se não aconteceu nada de errado com a criança durante esse período que ela ficou nas mãos da Rosimeire. A família entra no carro da viatura da Polícia Civil. É um caminho agora bem mais tranquilo do que os caminhos percorridos pela família nos últimos dias. Mas a questão até agora parece que está tudo resolvido, mas só parece. Porque a polícia vai continuar investigando e acaba de chegar a informação de que a polícia continuará investigando por uma razão, para saber realmente se a outra sumiu com a criança ou se houve alguma questão da criança ser dada. Só vai investigar porque há policiais que estão pensando que a história não é bem assim. Enfim, eu estou a 300 mil quilômetros de distância, mas tudo me pareceu que realmente a moça deixou a criança, saiu e quando voltou não encontrou mais. Mas a polícia, tem parte da polícia que pensa diferente. Eu disse aqui, e eu sempre digo, que eu coloco as fotos
e fico dizendo, se você viu esse homem, se você conhece esse homem, e que isso tem dado um bom resultado. Hoje, eu vou mostrar logo em seguida a próxima, nós mostramos nos últimos dias dois homens foragidos. Os dois acabaram se entregando, que é o que eu digo, boa parte vai se entregar por medo e a outra parte, né, não vai prender todos, evidentemente, mas uma parte acaba presa, outros se entregam. E essa semana nós já tivemos 2 presos, agora mais esse caso, e tem um outro caso que logo começou o programa eu mostrei, que eu vou mostrar de novo. Por quê? Me dá primeiro a imagem do homem preso. Põe a imagem. Depois que ele cometeu o crime, Leonardo, por que você matou aquele? Repara, esse é o Leonardo preso. Nós fizemos uma reportagem. Nós fizemos uma reportagem. Olha ele aí, preso. Eu mostrei, põe a foto antes, tá ali. Eu contei a história da moça que chamava-se Valcicleia, que todos conheciam como Kel. E ela acabou se apaixonando por esse aqui, que foi a foto, nós mostramos mais umas 2 fotos, que é esse que está preso, né? Ele, o que aconteceu? Eles começaram a namorar, ele estava fazendo um serviço na casa da moça, e aí eles começaram a namorar, namoraram por 6 meses. Só que ele passou a querer controlar a vida da moça. E a moça, na verdade, não aceitou. Ele foi e a matou. Ele estava foragido e tudo parecia, né, que ele conseguiria ficar impune. Por quê? Porque de todos os crimes no Brasil, 7% são resolvidos. Você imagina a vantagem que o criminoso tem. Por isso eu mostro, ele já está preso de uma história que foi assim. Leonardo é ignorância em pessoa. Seja quando perde um jogo de baralho com os amigos de cachaça. Não me rouba não, mano. Não roubando não. Ou seja quando discute com a namorada Valcicleia, conhecida como Kel. Sabe disso? Comprar não, a senhora tá tarde, eu vou deixar. Mas eu trabalho com isso, eu trabalho com isso. Por onde passa, ele sempre arruma confusão. Valcicleia lembra como se fosse hoje, o dia em que deu o azar de cruzar o caminho de Leonardo. Ela passa numa rua, quando vê o pintor trabalhando. Os dois trocam olhares. Ele chama a garota para uma conversa e pede o telefone. Então, me dá seu telefone. Dou, claro, pega aí. Kel, que tem um filho adolescente do primeiro casamento, até tenta se fazer de difícil. Mas depois de várias trocas de mensagens, vai se encantando pelo rapaz. Para ficar mais próxima do pretendente, ela o contrata para pintar a casa. Aí, já virou uma sapecagem só. Os dois passam a namorar. E com o tempo, ela também passa a perceber a roubada que entrou. Vai sair pra onde? Eu vou ali, já volto já. Não, mas onde você vai, Leonardo? Se preocupa, tá bom? Não se preocupa. Você vai sair esse horário e você não quer que eu não me preocupe? A coitada trabalha o dia inteiro numa loja de roupas. E quando encontra o namorado, tem que aguentar um ciúme doentio. Cansada de você, tô esgotada. Você foi lá no meu serviço, você viu o escândalo que você Mas também não precisa ser assim, né? Leonardo sempre acha que está sendo traído. E chega a obrigar a garota a apagar todos os contatos que guarda no celular. Você falou com quem no telefone? Peraí, porque... Não, você não quer mais. Numa dessas discussões, ele destrói o aparelho. Os fornecedores da loja. Você tá ficando louco? Olha onde você veio aqui no meu trabalho pra fazer isso. Eu quero que você me atende. As brigas são tantas que Kel dá um basta e larga Leonardo. Não vai voltar pra mim? Não, volta eu não pra vou. mim. Volta pra mim que eu te amo. Ela nem imagina o transtorno que isso vai provocar. Você não vai ficar com mais ninguém. Ou fica comigo ou morre. Leonardo passa a ameaçá-la. E Kel faz questão de ignorar as ameaças. Kel, fala comigo.
É assim então, você não quer falar comigo? Eu sei que você está me ouvindo. Naquele dia, Kel está animada. Vai à inauguração do bar da irmã. No meio da festa, olha quem aparece. Ele mesmo, Leonardo. E a cara diz tudo. Pensa em alguém enfesado. Tudo que Valcicleia não quer é estragar a festa da irmã. Ela vai conversar com o ex e o convence a sair da festa. Ela tem ideia exata do que Leonardo é capaz e diz que os dois podem conversar em casa, que fica ali pertinho. Leonardo aceita. Tá bom, vamos começar em casa então. É a última vez que Kel é vista com vida. Ao chegar no portão de casa, Leonardo ataca a garota e a mata. Nossa equipe acompanhou a chegada do criminoso na delegacia. Vocês brigaram? Vocês brigaram, Leonardo? Leonardo, conversa com a gente. Dá a sua versão, o que aconteceu naquele dia. Por que vocês brigaram? Por que você agrediu ela, Leonardo? Você foi covarde, você planejou tudo, não foi? Ele ri da situação. Você tá rindo? Depois de cometer o crime, Leonardo fugiu. A polícia começou a investigar, ouviu testemunhas. E o delegado não teve dúvidas da participação dele na morte de Valcicleia. O delegado, então, pediu a prisão temporária do assassino. A justiça decretou. E Leonardo era considerado, então, um homem foragido da justiça. Pessoas do bairro chegaram a ver o criminoso. Mas quando a polícia se aproximava, Leonardo fugia. Depois que a foto dele foi exibida no Cidade Alerta, a polícia começou a receber várias denúncias de todo o país. Ligações da Bahia, de Minas Gerais. Leonardo, então, se sentiu acuado e decidiu se entregar. A mãe de Valcicleia desabafa. A minha princesa não vai voltar mais para mim, gente. Ele pode ser pego, ele pode levar 50, 20 anos na cadeia, eu não sei o tempo que ele vai levar, mas nada vai trazer a minha princesa de volta. Nada vai aliviar a minha dor. Leonardo chegou na delegacia com a mesma roupa que usou no dia em que matou a vítima. Ele vai ficar preso por 30 dias na carceragem de Cajamar, na Grande São Paulo. Depois, o delegado vai pedir a prisão preventiva do assassino. A gente mostrou ali e ele foi preso. Mostramos esse aqui também, essa semana. Pumba! Preso também, mostra preso. E isso contribui para o fim da impunidade. O que adianta a gente ficar aqui só para mostrar o caso? Adianta a gente lutar para que eu e você, né? Eu e você lutemos, a gente vê, a gente denuncie mais, encurralar. Porque esse também se entregou, você viu a imagem, com medo. O que aconteceu? Ele matou a esposa, a Suzane. Ele escondeu o corpo no depósito da loja onde ele trabalhava, aqui na Grande São Paulo, em Mariporã. E fugiu para Fortaleza. A gente sapecou a cara dele na TV aqui, no Cidade Alerta. 1, 2 vezes. Ele ficou com medo e se entregou também. Se entregou de um crime que ele cometeu assim. Suzana sempre gostou de namorar. Mesmo casada há 12 anos e mãe de 3 filhos, ela conhece Daniel. Daniel? Oi, meu amor. Se separa do marido e resolve morar com um novo amor na casa dos pais. Como você tá? Suzane e Daniel agora estão juntos há 2 anos. E namoradeira que ela enjoa de Daniel e pede a separação. Vamos conversar. Não quero conversar. Não dá mais. Daniel encontra a ex nos braços de um novo amor. O novo casal faz sapequear no carro quando Daniel bate no vidro. Suzana, era pra isso que você queria separar, né? Pra ficar com esse nerd narigudo, esse caolho, esse 4 olhos. Ele conversa com a ex e acaba se conformando com a situação. Vai embora. Amor,
Ele é louco! Ele é louco! Suzana passa agora a viver um triângulo amoroso. Quando não está nos braços do atual namorado, mata a saudade do Sapeque Yaya com Daniel. Oi, meu amor, tudo bem? Que saudade que eu tava de você. Naquele dia, Suzana se prepara para sair de casa. Não leva nada, apenas o celular. No mesmo horário, Daniel diz a um colega de trabalho que vai ao banco. Opa, vou ali no banco, ali, rapidinho. Beleza, Daniel. Enquanto isso, eu vou adiantando pra nós aí. Tá legal. Falou, Daniel. As horas passam e nada de Suzana voltar. Zapá, cheguei. Alguém me procura aí? Daniel retorna para o trabalho e no final do dia vai até o alojamento onde mora, pega uma mala, diz que volta logo e entra no carro. 3 dias depois, ele manda uma mensagem para uma colega dizendo onde está o carro comprado por ele com o dinheiro emprestado pelo patrão. Daniel diz à amiga que não vai voltar mais. Para a família de Suzana, Daniel, que agora também está desaparecido, é o responsável pelo sumiço da ex-mulher. Com certeza foi ele. Com certeza foi ele. O Daniel resolveu se apresentar. Ele está aqui ao meu lado, já depondo para o escrivão Josenildo, aqui na Delegacia Metropolitana de Caucaia. Daniel, o que foi que aconteceu no dia 23 de abril, na cidade de Mairiporã, em São Paulo? Foi assim, ela ligou para mim, não é como tem na reportagem lá, ela foi até lá o estoque lá. Nisso, antes disso aí, eu já desconfiava dessa tipo a traição, né? A traição dela. Agora, vocês conviveram quase 2 anos, resolveram se separar, não deu certo. Ela te procurou na loja onde você estava trabalhando. Isso, a gente foi até o cartório, nesse dia estava fechado. Ela pegou e disse assim, não, Daniel, não vou mais se separar não, deixa como tá mesmo. Ela foi te procurar no teu trabalho por quê? Porque eu queria conversar, porque toda a vida assim, porque eu não ia na casa da mãe dela, porque eu não me dava com a mãe dela. Os pais dela não queriam o relacionamento de vocês? Ele nem gostava de mim, né? Uns 3 dias antes, eu tinha ido na casa dela, como eu não estava morando mais lá, eu fui lá e peguei ela dentro de um carro, mais um rapaz lá. Vocês já estavam separados, não? Eu só morava numa casa lá e ela na mãe dela, só que eu chamava ela para ir, né? Mas ela não ia. Ou seja, você flagrou essa traição? Foi. Aí eu chamei ela para conversar, conversei com ela e saí. Com raiva e saí, né? Aí foi passando esses dias, aí foi que eu... Depois desse dia eu tive a certeza que ela era. Enquanto eu, sei lá, ia trabalhar, ela ficava em casa, né? Você trabalhava o dia todo? Trabalhava de 8 às 8. O que foi que aconteceu dentro do estoque? Ela recebeu a ligação, do que ela recebeu a ligação, eu vi que era ele. Eu vi que estava em cima de umas caixas lá. Aí eu peguei, não sei se era um negócio que tinha perto assim. Uma barra de ferro? Acho que era, não tenho lembrança do que era. Aí bati e ela caiu. Aí eu voltei para a loja. Do que eu voltei, eu vim em casa pegar o carro, voltar lá, botar ela dentro e levar para o hospital. Mas aí quando eu cheguei já não... Você escondeu o corpo dela? Porque eu não tinha uma opção. Na hora eu fiquei transtornado. Então você socorreu a Suzana já sem vida? Não cheguei a socorrer, porque quando eu cheguei lá de novo, já não estava mais respirando quando eu fui ver, né? Aí eu não fiquei sem ação para nada, não quis chamar ninguém. Resumo, mostramos os 2 casos aqui essa semana e os 2 se entregaram, isso é que é bom. Virei e fui, dá a imagem. Esse aí, ó, olha a confusão. Repara, olha a confusão, ele partiu pra cima de repórter, cinegrafista, do Percival, do Lombardi, de todo mundo. Ele estava sendo preso, mas eu acho que ele não estava algemado não, hein? O que aconteceu? Ele foi preso acusado de abusar de dois garotos. A mãe dos garotos perceberam,
percebeu? Põe no cidade. Depois de prestar depoimento, o suspeito teve um ataque de fúria na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente em Vitória. Revoltado com a presença da imprensa, mesmo com as pernas algemadas, ele partiu para cima dos repórteres, cinegrafistas e fotógrafos. Ei, calma, rapaz! Até os policiais da DPCA tiveram dificuldade para conter a ira do mecânico de locomotiva. Este repórter foi um dos mais atingidos pelos golpes do suposto estuprador. O homem suspeito de violentar 2 adolescentes, um de 15 e outro de 17 anos, e que são irmãos, estava em casa quando foi preso no começo da manhã de hoje na Serra. Segundo a polícia, ele conheceu os rapazes por meio de uma rede social e usava mensagens no celular para ameaçá-los caso fosse denunciado. A polícia apurou que os abusos teriam sido praticados entre janeiro e maio deste ano. Em junho, a mãe dos adolescentes teria percebido uma mudança de comportamento no filho mais novo. De acordo com o delegado, o suspeito tem passagens pela justiça por porte ilegal de arma e receptação. Repórter tá ligeiro, saiu correndo. E a camiseta dele atrás, escrito gangster. E o que tinha que fazer com ele? Evidentemente, algemar para trás, né? Isso é a coisa mais óbvia. Um cara desse tamanho, imagina. Me dá a imagem. Está presa mais uma integrante da gangue das louras que aplica golpes só em pessoas idosas. Põe no cidade. Nas imagens é possível ver Regina Andréia Negreiros, conhecida como Branca, chegando à delegacia no Ceará. Algemada, ela é levada para prestar depoimento. Aos agentes, a mulher nega a participação nos crimes, mas após 2 horas de conversa, acaba revelando parte da ação da quadrilha. Começou por cheque clonado, né? Começou por aí. Aí esse cheque, que era de estelionato, começaram a ter mortes. Aí começaram a matar a gente e disse que há muito documento falso também. Usavam os documentos e depois a própria pessoa que vendia os documentos ia fazer o BO como se tivesse perdido. Aí foi mais de 2.000 acusações. A quadrilha era formada por moradores de Itapipoca, um município no Ceará com 123 mil habitantes e tinha ramificações em cidades vizinhas. O grupo levava os documentos dos moradores de Itapipoca para o Rio e São Paulo, onde aplicava diversos golpes. Com o dinheiro, os criminosos compravam carros e apartamentos de luxo. Mais de 100 pessoas participavam do bando. Após a quadrilha ser descoberta, o bando começou a cometer outros crimes. Regina, que já cumpria a pena em regime semiaberto, decidiu se juntar a outra amiga, Maria Regilane Nunes, e aplicar golpes em idosos. Elas vieram para o Rio de Janeiro e se instalaram no bairro de Copacabana. Nas imagens é possível ver Regina Andréia Negreiros Alves, conhecida como Branca, de 40 anos. Ela aparece de calça jeans e um blusão. A mulher insere um equipamento que retém o cartão do cliente na máquina do banco. Em seguida, simula estar ajudando um senhor que tenta fazer uma operação bancária. Depois, ela aplica o golpe. Em outra agência, as câmeras de segurança registraram a ação de Maria Regilane, a Laninha, de 31 anos. Ela aparece nas imagens de calça jeans, camisa branca e cabelo preso. Durante todo o tempo, a mulher se movimenta nos caixas eletrônicos e oferece ajuda aos clientes. As duas praticam o golpe do cartão retido. Em seguida, elas simulam uma ajuda à vítima e fingem ligar para a ouvidoria do banco, quando, na verdade, estão ligando para um comparsa que pega todas as informações pessoais da vítima. As loiras escolhiam, em sua maioria, idosos, se faziam de gentis e aplicavam o golpe.
Passaram por Santa Catarina, Paraná e São Paulo. No início do mês, Maria Regilane Nunes, a Laninha, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Ela foi presa pelos investigadores da Delegacia da Gávea, numa agência bancária no Jardim Botânico, na Zona Sul. Na bolsa da suspeita, os agentes encontraram o kit usado nas fraudes, uma estrutura plástica e uma cola para manter os cartões dentro do caixa eletrônico e uma tesoura. Em apenas um mês, ela e a comparsa conseguiram enganar pelo menos 5 pessoas e levar mais de R$20 mil. As duas já tinham antecedentes criminais. Laninha foi presa por furtar uma loja em São Paulo e Branca foi detida acusada de estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro no Ceará. E tudo de tapipoca. Vem cá, o meu príncipe. Tapipoca. Você fica agora com a novela da família brasileira. Excelente. A dos 10 mandamentos. Tá na frente. Os 10 mandamentos. Vem pra cá. Tenha um bom fim de semana. Fique com Deus. Uma boa noite. Amanhã Cidade Alerta especial com o nosso Luiz Bade. Tchau, minha gente. Até logo. Dá boa noite. Deseja bom fim de semana. Bom fim de semana. Quase tu desejou bom fim de ano.